Olá, jovens! Olha eu aqui de novo. Quanto tempo, hein? Só que não. Vamos lá para a nossa próxima aula. Nós vimos aceleração, nós vimos funções horárias do movimento, nós vimos equações de Torricelli e fizemos aplicação. O que nós vamos fazer hoje? Hoje, pessoal, nós vamos relacionar as nossas equações com gráficos. Então, nós vamos ver que gráfico também é texto, gráfico também é leitura. Ok? Então, vamos lá? Hoje nós vamos ver relacionar a função horária da posição com os gráficos do movimento uniformemente variado, tá? Então, a partir de agora, nós vamos aí conhecer e resolver situações, problema que envolvam movimento uniformemente variado e também movimento uniforme, ok? Perguntinha, é possível resolver uma questão utilizando somente os dados de um gráfico? Pessoal, nós vamos ver que é possível sim, tá bom? E nós vamos começar a partir de hoje a fazer a leitura, exatamente. Gráfico a gente lê, tá bom? Então vamos lá e vamos começar com a nossa função horária da posição, também chamada de função horária do espaço, ou distância percorrida, são nomes que nós podemos trabalhar, ok? Então nós vimos aí que o movimento uniformemente variado possui a aceleração escalar constante com o tempo. Isso indica que a velocidade escalar variável de acordo com a nossa função. Tá aqui a nossa funçãozinha. Lembram dela? Funçãozinha da velocidade aí, ok? Essa daqui, nossa função da velocidade, velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Lembrando que essa aceleração aqui é constante. Opa, professor, essa letrinha aqui, que letrinha é essa? Galerinha, essa letrinha é um alfa, tá? O alfa também serve para representar o quê? O Azinho de aceleração. Então, toda vez que vocês virem esse alfa aí, na nossa aula de hoje, indica a aceleração e é uma outra forma de escrever o A de aceleração, tá bom? Então, vamos lá. Para que eu tenha a descrição completa do movimento, eu também devo conhecer a função horária do espaço. Ou seja, como é que os espaços variam no decurso do tempo, e para isso nós vimos a nossa função horária do move, que é uma funçãozinha de segundo grau. Lembrando, por que ela é de segundo grau? Porque, ó, o maior expoente aqui na variável, que é o tempo, é quanto, galerinha? 2. Da mesma forma que lá na matemática eu tenho o x ao quadrado, aqui na nossa função eu tenho o t ao quadrado, sendo que o t é nossa variável. Ok? Então, isso aqui é uma funçãozinha de segundo grau e essa informação ela é importante para que nós possamos entender os gráficos, tá bom? Só voltando aqui rapidinho, ó. Aqui eu já estou utilizando o S, ok? Na aula passada a gente estava trabalhando com quem? Com D, de distância. É a mesma coisa, tá, pessoal? Para a gente fazer representação aqui, ó, ok? É a mesma coisa. Tá? Então, eu posso utilizar tanto o S quanto o D, tá bom? Ou o X, tá? Pode ser utilizado também. Então, vamos lá. Lembrando, aqui é o nosso espaço inicial, aqui é a nossa velocidade inicial e aqui é a nossa aceleração, que também pode ser alfa. Pessoal, lembrando que lá na função horária, essas três grandezas, elas são constantes. Vamos relembrar, tudo que é inicial é constante, ok? Tudo que é inicial é constante e também a aceleração. Quem são as variáveis? É o tempo, porque a gente sabe que o tempo não para. E se eu substituir tempo, eu vou achar um espaço diferente para cada tempo que eu substituir, ok? Então, aqui as variáveis ST se correspondem. Como eu falei para vocês, para cada valor de tempo, eu vou obter uma correspondente valor de espaço. Fechado? E a partir disso, pessoal, eu posso sim construir gráficos, tá bom? Então, vamos lá, olha só, vamos fazer essa observação aqui. Nós vimos até em aulas passadas. Na função horária do movimento uniformemente variado, observe que isso aqui é correspondente, tá? Isso implica o seguinte: se eu tenho uma função desse tipo, esse é o nosso espaço inicial. Essa é a nossa velocidade inicial. Para a gente calcular a nossa aceleração, é só lembrar aqui da última parcela, ó.
ok? Então, aqui você vai tudo que está na frente do t. Então, olha só, se eu faço isso, eu vou falar que o 2 é igual a A sobre 2. Coloca aqui um denominador e multiplica em x. Então, A vezes 1 é A e 2 vezes 2 é 4. E nesse caso, nessa funçãozinha básica ali, nosso movimento tem aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, para se obter a aceleração escalar, basta multiplicar o coeficiente t ao quadrado por quanto? Por 2, tá bom? Foi o que foi feito aqui, ó. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Movimento uniformemente variado. Está aqui a nossa função horária do espaço. E está aqui a nossa função horária da velocidade. Lembrando que a aceleração é constante e é diferente de zero. Tem que ser diferente de zero? Tem, pessoal, porque se a aceleração for zero, eu não tenho movimento uniformemente variado, eu tenho somente movimento uniforme, ok? Isso implica que se a aceleração é zero, a nossa velocidade sempre vai ser constante, então seria movimento uniforme, tá bom? Então vamos lá comigo. Movimento uniformemente variado. Tudo que é constante é tudo que é inicial. Velocidade inicial, espaço inicial, ok? Tempo inicial é constante. E mais o que? A aceleração. E é diferente de zero porque a nossa velocidade é variável, tá bom? Então vamos continuar lá. Então aqui, ó, se eu pegar somente as funções assim anteriores, eu não posso tirar uma conclusão tão precisa da trajetória. O que eu posso fazer então, pessoal? Eu posso utilizar gráficos, certo? Vamos dar aqui um exemplozinho. Das funções horárias espaço, né? Após identificar o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração, podemos chegar a uma função horária da velocidade escalar. Podemos? Podemos. Eu posso pegar da velocidade e descobrir aí a do espaço, eu posso pegar a do espaço e também descobrir a da velocidade. Então vamos lá. Olha só, tá aqui a função horária do espaço. A nossa função de velocidade é essa. Então, para eu descobrir a função da velocidade, eu preciso da velocidade inicial e de quem? Da aceleração. E justamente tem aqui, ó, velocidade inicial e aceleração, ok? Então, desta funçãozinha aqui, eu posso retirar esta função. E a partir dessas funções, eu posso fazer gráficos, tá? Vamos ver um exemplozinho aqui, olha só. Eu tenho espaço inicial, velocidade inicial e aceleração. Então, neste caso aqui, o que vai acontecer? Vamos fazer as correspondências, ó. Espaço inicial, 7. Velocidade inicial, 8. A aceleração, menos 6 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que esse é igual a esse, né, galerinha? Olha só. Corto 2 aqui, ó, e fica com A igual a 6. Eu posso pegar esses valores e substituir aqui. Velocidade inicial e aceleração, ok? Então, aqui é um exemplo que de uma função eu posso tirar outra. Vamos ver outra função? Olha só. Menos 4t mais t ao quadrado. Professora, só tem 2 termos. Cadê o terceiro termo? Pessoal, quando não tem o primeiro termo que fica aqui assim, ó, quando não tem, isso implica o quê? Que o espaço inicial é quanto? 0, fechado? Então vamos lá comigo. Quando eu tenho somente os 2 t's aqui, significa que este carinha aqui vale quanto? 0, fechado? Então vamos lá, ó. Eu tenho o espaço inicial 0, a velocidade inicial menos 4 aqui, ó. Não esqueçam de levar o sinal, ok? E a aceleração de 2. Lembrando que aqui na frente tem um 1, né, gente? Ó, tem um aqui e eu igualo com esse cara aqui. Então, fica A sobre 2 igual a 1. 2 vezes 1, 2. Tá aí nossa aceleração, ok? Então, se eu for substituir aqui, ó, velocidade inicial 4, a aceleração 2, ok? Tá aí nossa função horária da velocidade, tá bom? Vamos continuar. Outro exemplozinho. É dado o movimento cujo espaço S, medido na trajetória em metros, né? Isso aqui está no SI, a partir de uma origem.
varia em função do tempo conforme. Então, vamos lá ver essa função, tá bom? Tá aí a nossa função e vocês podem ver que a nossa função tem 3 termos e é uma função horária do espaço. Calcule, né? Então, aqui vamos ver o seguinte. Onde os instantes t estão medidos em segundos na queda dada pelo seguinte. Então, eu tenho essa função aqui, ok? Tá aqui. Eu tenho o t, vai ser medido em segundos e a distância em metros. Tá aqui a nossa equação. Então, o que ele está pedindo aqui? Ó? Determine o tipo geral do movimento. Determine o espaço e a velocidade iniciais e a aceleração escalar e determine a função da velocidade em relação ao tempo. Ele está pedindo para verificar se o móvel muda de sentido. Se mudar, determine o espaço para esse instante. Então, vamos por partes, tá, pessoal? Ele está primeiro pedindo para classificar o movimento de forma geral aqui na letra A, ok? Vamos lá, que tipo de equação é essa? Equação do movimento uniformemente variado. Nós podemos ver que é uma função horária de segundo grau. Logo, tá aqui a classificação do nosso movimento, né? Ele é uniformemente variado, seus espaços variam com o tempo, de acordo com a nossa função que é dada no exercício. Na letra B, o que ele está pedindo lá? Vamos voltar lá na letra B. Espaço e velocidade iniciais e a nossa aceleração também. Como é que nós vamos fazer isso? Justamente nós vamos comparar a função do exercício com a função geral. Então eu vou ter aqui, ó, 8 para o espaço inicial. Opa, leva o sinal junto. 3, menos 3 para a velocidade inicial e aqui na frente tem 1, né? Deixa eu colocar ele aqui. Pronto. E aqui para a nossa aceleração nós temos quanto? Tem 1, correto? Então vamos lá, ó. 8 para o espaço inicial, menos 3 metros por segundo para a velocidade inicial e 1 para a aceleração, ok? Então na letra B simplesmente isso. Para que eu vou utilizar esses dados? Eu vou pegar este dado e este dado, galerinha, para a letra C, que ele está pedindo o quê? A função da velocidade, né, no nosso movimento, que é justamente essa daqui. Então, tá aqui nossa função horária da velocidade. Eu preciso de quem para achar a função? Pessoal, para achar qualquer função, eu apenas preciso das grandezas constantes, ok? Então, olha só, vem aqui comigo. Eu quero encontrar a função. Eu não estou pedindo um valor específico, é função. Então, qualquer função dentro do movimento que eu for substituir, eu apenas vou substituir as grandezas constantes. Lembrando, quem são as grandezas constantes? Tudo que é inicial mais a aceleração. Espaço inicial, velocidade inicial, tempo inicial e aceleração. Então, toda vez que é para construir uma função, eu apenas vou substituir as grandezas constantes. Então, se eu quero a função da velocidade, eu vou apenas substituir velocidade inicial e aceleração e eu vou escrever daquela forma, ok? Então, vamos lá ver como é que fica? Substituindo aqui a inicial e a aceleração, pronto, tá aqui a nossa função. É só isso, professora, para achar a função? Só isso, pessoal. A partir do momento que eu achei essa função, eu posso utilizar a função para encontrar velocidade e tempo, se o exercício pedir, ok? E na letra D, ele está dizendo, tem mudança de sentido? Olha só, vamos lá, a gente até falou isso numa aula. Quando é que ocorre a mudança de sentido? Olha só, eu tô bem aqui, certo? Eu vou para frente, vou caminhar em direção a vocês. Opa, o que eu fiz aqui? Parei. Eu estava indo para frente, eu vou voltar. Vocês concordam que eu mudei de sentido? Sim, tranquilo, certo? Mas para mudar de sentido, o que eu fiz? Isso, eu parei. Então, qual é a condição da mudança de sentido? Você tem que parar para mudar o seu sentido, ok? Então, para eu achar, por exemplo, o instante de mudança de sentido, é só colocar a minha velocidade final igual a quanto? 0. Vamos ver como é que isso fica? Então, vamos lá, ó. A mudança de sentido quando a velocidade é 0.
Então, eu vou pegar a minha função que eu encontrei na letra C e vou substituir, ok? Então, eu tenho 0 ali, ó, igual a menos 3 mais t. Este cara está negativo, ele passa o quê? Positivo. Então, que instante eu achei aqui, pessoal? 3 segundos. Professor, então por que lá na questão ele perguntou se tem mudança de sentido? Pode não ter? Pessoal, pode não ter. E que condição, professora? Pode não ter quando eu achar um tempo o quê? Negativo. Então, se eu coloquei o 0 aqui na velocidade e eu achei um tempo negativo, significa que a mudança de sentido ela não existe, porque a gente sabe que não tem tempo negativo. Neste caso, eu substituí e achei um tempo o quê? Positivo. Então, eu posso falar que existe mudança de sentido nesse tempo positivo, ok? E se eu tenho que eu mudei de sentido no instante de 3 segundos, o que eu posso utilizar essa informação? Exatamente, pessoal, eu posso calcular o espaço, né? Qual é a posição que eu estava quando eu mudei de sentido. Como é que eu faço isso? Exatamente, eu vou pegar a função horária do espaço e vou fazer esse cálculo. Como é que vai ficar? Substitui o tempo, olha só. Substitui o tempo, então eu vou multiplicar aqui, ó, o 3 por 3, vou fazer o quadrado, e vou dividir por 2 e fazer essa continha. Opa, na mudança de sentido, eu estava ocupando que posição? 3,5 metros, ok? Que é o que ele pediu aí, tá bom? Pessoal, olha só, nós vimos alguns exercícios, nós vimos exemplo. Professora, cadê os gráficos que você falou lá no início da aula? Nós vamos ver eles agorinha, tá? Nós resolvemos alguns exercícios aí para poder absorver melhor a nossa função, entender que ela é de segundo grau, nossa função horária do espaço, e que eu posso construir gráficos, ok? Então, só relembrando, né? Recordar é viver. Então, tá aqui nossa função horária do espaço, ela é de segundo grau. Pessoal, lembrando lá na matemática, como é que geram os gráficos de função de segundo grau? Quem lembra? Exatamente, são curvas, e essas curvas elas podem ser para cima ou para baixo. Então, observe ali no slide como é que fica. Olha só, graficamente essa função é uma parábola, então tá ali a nossa parábola, certo? De concavidade voltada para cima, quando a aceleração é positiva, ou uma parábola de concavidade voltada para baixo, quando a aceleração é o quê? Negativa. Então, quando o movimento tem uma aceleração maior que zero, lembrando que ela é constante, a nossa parábola fica assim, ok? Tá aqui o nosso vérticezinho, né? Quando a nossa aceleração ela é negativa, movimento, né, desacelerado, ela é voltada aqui para baixo, está aqui a nossa concavidade, ok? Então, nosso gráfico do movimento uniformemente variado, ele tem essa aparência porque é função de segundo grau, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar aqui, olha só. Tá aqui, como é que a gente monta um gráfico? Primeiro eu faço os dois eixos, né? Horizontal para o tempo, lembrando que o tempo sempre fica na horizontal, ok? E a distância tá aqui na vertical. Se eu estou trabalhando com a função horária do move, que ela é de segundo grau, eu vou ter a parábola, tá aqui, ó. Que bonitinha a parábola se formando. Essa aí tem concavidade voltada para cima, né? Então, nesse caso, a minha aceleração ela é o quê? Positiva. Tá aqui o nosso vértice, ok? Gente, lembrando, isso é um gráfico, então qualquer ponto aqui, para formar qualquer ponto disso aqui, ok? Para formar qualquer ponto aqui, eu tive que pegar dois valores, né? Eu tive que pegar um valor para a distância e um valor para o tempo, ok? Eu tive que pegar um valor para a distância e um valor para o tempo. E assim vai. Aqui, ok? Um valor aqui e assim vai indo, tá, pessoal? Então, o que acontece aqui? Para montar gráfico, eu tenho que jogar valores. Eu faço uma tabelinha, jogo o tempo, acho uma distância, jogo outro tempo, acho outra distância, e assim eu vou ligando os pontos no gráfico, ok? E nesse caso aqui, ó, eu posso falar que a aceleração é maior que zero, tá bom?
E aqui nesse caso, ó, a minha distância, vocês podem ver que ela está caindo aqui, ó. Mudei de sentido, aí eu vou começar, aí no sentido oposto a minha distância está aumentando, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Lembrando, parábola voltada para cima, a minha aceleração é maior que zero. Mas nesse caso, como a minha distância está diminuindo, a minha velocidade é o quê? Menor que zero, ok? Então, nesse caso aí, ó, eu tenho aqui que o d decresce, né? E a velocidade é menor que zero. Desse outro lado, pessoal, olha só, o que eu tenho aqui? O meu d ele é crescente, ok? Se o d é crescente, a minha velocidade está o quê? Aumentando. Mas nesse caso aqui, ó, o meu movimento, a minha aceleração está aumentando. Que movimento é esse? Acelerado. Lembrando, pessoal, olha só, tanto aqui até o vértice, como aqui depois do vértice, por isso ser uma parábola com concavidade voltada para cima, a minha aceleração é positiva. Tá aqui, ó, ok? Nesse caso, a distância decresce, diminui, e aqui aumenta. E isso implica no sinal da minha velocidade. Quando ela decresce, essa velocidade é menor que zero, e quando ela cresce, essa velocidade é maior que zero. Então, aqui eu tenho movimento retardado, porque os sinais são diferentes, e aqui eu tenho movimento acelerado, porque os sinais são iguais. Fechou, galerinha? E ali lembrando que é o nosso vértice. No nosso vértice, eu tenho mudança de sentido. Qual é a condição da mudança de sentido que eu falei para vocês? Velocidade igual a zero, exatamente. Se eu substituir essa velocidade igual a zero na função horária da velocidade, eu vou ter um instante de tempo da mudança de sentido, ok? Vamos lá para mais propriedades. Concavidade voltada para baixo. Aqui, pessoal, nós temos o contrário do que nós vimos anteriormente. Então, aqui nós vamos dividir, ó. Aqui é o nosso vértice, concordam? Tá aí o nosso vértice. Foi feita a divisão, ok? Vou até apagar aqui para vocês verem melhor. Pronto. Tá aqui a nossa divisão. Lembrando, parábola voltada para baixo, a aceleração é menor que zero, aceleração negativa. Qual é a diferença? É que aqui, daqui para cá, o d aumenta e daqui para cá, o d diminui. Vocês podem ver, ó, tá aumentando. Mudei de sentido. Tá decrescendo aqui. Se o d está crescente, a velocidade é quanto? Maior que zero. Lembrando que com cavidade para baixo, a aceleração que é negativa. Opa, sinais diferentes. Que movimento é esse? Retardado. Então, daqui até aqui, o movimento é retardado. Eu tenho uma desaceleração. Daqui para cá, pessoal, o que está acontecendo? Olha só. O meu d está caindo, né? Está diminuindo, olha aí, ó. Está diminuindo. Então, com d decrescente, a minha velocidade é menor que zero. Lembrando, parábola para baixo, aceleração menor que zero. Opa, sinais iguais. Sinais iguais, que movimento é esse? Acelerado, ok? E ali lembrando que no nosso vértice, a velocidade é igual a zero, eu tenho algo chamado de mudança de sentido, como nós vimos, e substituindo isso daí na função horária da velocidade, ok? Nós podemos achar quem? O tempo de mudança de sentido, tá bom? Então vamos lá. Função da velocidade, nós vimos do espaço. A da velocidade, vocês podem observar que o expoente que está em cima da variável, que é o tempo, é quanto? Não aparece, né, gente? Mas ele vale 1, ok? Se ele vale 1, que função é essa? Primeiro grau, tá bom? Então, como é que eu faço a representação gráfica das funções de primeiro grau? Geralmente são que retas inclinadas, ou seja, ela é uma reta, tá? Mas ela não é nem horizontal nem vertical, ela vai ser inclinada ou para cima ou para baixo. Vamos fazer o primeiro caso, reta inclinada para cima. Se você for ver aqui, lembrando, gente, que para fazer gráfico, eu tenho que ter um número, certo? Aqui, então, por exemplo, ó, para achar esse ponto aqui, eu tive que ligar dois números, certo? E assim vai. Para achar aqui, eu tive que ligar. O que está acontecendo aqui, ó? Eu saí daqui, né? Eu saí daqui e estou indo para cá.
Opa, minha velocidade está crescendo, né, pessoal? Que movimento é esse? Acelerado. Nesse outro gráfico aqui, olha só, vamos lá. Tá aqui. Aqui eu toco o eixo do tempo, né? Toda vez que a reta da velocidade tocar o eixo do tempo, essa velocidade vale quanto aqui, ó? Zerinho, né, gente? Zero, ok? Então tá aí, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. E dessa relação, a gente pode tirar o seguinte. Olha, agora ficou mais claro, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui, vocês podem ver que esta reta, ela forma um ângulo com o eixo do tempo. Então aqui eu tenho um cateto, certo? E aqui eu tenho o quê? Outro cateto. Se eu tirar a tangente, eu posso dividir os catetos. Professora, mas que catetos são esses? Gente, esse cateto aqui é quem? Opa, velocidade, ó. E esse outro aqui é quem? Quem? Tempo, exatamente. Então, se eu dividir aqui, ó, a velocidade pelo tempo, opa, gente, o que eu vou achar, hein? A aceleração, exatamente. A tangente, numericamente, é igual a quem? A aceleração escalar. Exatamente. Então, eu posso ler um gráfico? Posso. Posso achar a aceleração? Com certeza. É só dividir a velocidade pelo tempo. E num gráfico, isso eu posso tirar pela tangente, que é justamente a divisão dos catetos, ok? Então, tá ali, ó, nesse caso, como eu falei para vocês, tá aumentando, a aceleração é maior que zero, tá bom? Tá aqui a nossa área também, tá? Vamos lá. Outro, opa, qual é a diferença desse segundo gráfico para o primeiro? A reta, em vez de estar inclinada para cima, ela está inclinada para onde? Para baixo. Isso indica que a velocidade, gente, ó, eu comecei no número maior e ela tá o quê? Diminuindo, diminuindo. Aqui ela vale zero, né? E continua diminuindo. Eu vou tratar da mesma maneira que eu tratei o outro. Então, eu tenho ali o ponto, ó, da minha velocidade zero ali, ok? E aqui, o que eu posso fazer? Eu tenho tempo aqui, eu tenho um ângulo. E se eu fizer a tangente desse ângulo, eu tenho quem? A aceleração, que nesse caso, como a minha reta está para baixo, ela é menor que zero. Fechado? E aqui, pessoal, olha só. Vamos lá. Vamos analisar a partir do gráfico também se o movimento é o quê? Acelerar ou retardado. Então, vem aqui comigo, olha só. Eu não fiz análise do movimento acelerado ou retardado utilizando o gráfico de função horária do espaço? Fiz. Podemos fazer isso para o gráfico de função horária da velocidade? Podemos. Então, vamos lá comigo, olha só. Tá aqui, ó, reta crescente, reta para cima. Eu estou saindo de um valor pequeno e eu estou indo para um valor maior. Lembrando aqui, ó, que nesse ponto a minha velocidade é zero, ok? E aqui, ó, eu tenho um ângulozinho e eu tenho aqui, ó, o movimento decresce desse lado aqui, retardando, e aqui, ó, nesse tempo que a velocidade é zero, eu estou acelerando. Eu estou aqui no lado negativo e aqui é o lado o quê? Positivo. Então, no lado positivo, meu movimento faz o quê? Acelera, ok? Então, vamos lá, pessoal. No gráfico de velocidade, é importante. A tangente indica quem? A aceleração, ok? E a área indica o quê? A variação de espaço, tá bom? Então, se do gráfico de espaço eu tiro a minha velocidade, do meu gráfico de velocidade eu posso tirar quem? Eu posso tirar o espaço, exatamente. E também, pela tangente, eu posso tirar a aceleração. Fechado? Então, vamos lá aqui. Professora, que terceiro gráfico é esse? Pessoal, vamos lá comigo. Ó, movimento uniformemente variado. Eu tenho espaço, tem lá uma função horária. Eu tenho velocidade, eu tenho uma função horária. Mas qual é o principal protagonista lá do movimento uniformemente variado? A aceleração, exatamente. E essa aceleração ela é o quê? Constante. Vamos lá, isso lá do movimento uniforme. Como é que eu represento uma grandeza constante num gráfico? Lembrando, se é um valor que não muda, eu simplesmente faço uma reta. Vamos ver como é que fica? Olha só, tá aqui a aceleração. Eu posso representar aqui, ó, quando ela é positiva e quando ela é negativa.
quando ela é positiva e quando ela é negativa. Se a aceleração é constante, o que vai acontecer? Reta inclinada, olha só, aceleração maior que zero é uma reta inclinada no eixo do lado positivo aqui, ok? Então aqui, ó, se eu fizer essa área, né, eu vou ter essa areazinha bem aqui. E quando ela é menor que zero, eu coloco na parte de baixo aqui no lado negativo. Então vamos lá. Professor, o que é isso aqui? Eu posso fazer uma área também? Pessoal, gráfico, formou figura, você pode fazer área. E essa área sempre vai fornecer alguma coisa, tá bom? Então, a área é numericamente igual ao quê? A variação de velocidade pelo tempo, ok? Pelo tempo considerado. Vamos ver um exemplozinho? Olha só. É dado o movimento de função horária. Tá aqui a função horária. S é igual a 5 menos 6t mais t ao quadrado, onde o t está em segundos, o S está em metros, medido sobre a trajetória retilínea aí. Tabele a função de 0 a 6 e faça a sua representação gráfica. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esta função aqui e vou utilizar ela no tempo de 0 a 6. Então, eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer isso, vou substituir de 0 a 6 no t e para cada substituição eu vou achar quem? Exatamente, um S. E eu vou formar um gráfico e a partir deste gráfico eu vou pedir um instante que o móvel passa pela origem e o instante que o móvel muda de sentido. Vamos lá substituir? Olha só, vamos aqui comigo. Substituir o primeiro tempo, que é 0, tá aqui, ó. Substituir 1 segundo. Substituir 2. E assim a gente foi substituindo, né? E aqui substituir o 6. As outras substituições vocês façam aí para treinar, tá bom? Que é o 3, o 4 e o 5. Bom, colocando isso numa tabela, nós vamos obter o seguinte, tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 7 substituições que foram feitas aqui, né, pessoal? Vamos montar o gráfico, lembrando, como é que eu vou montar o gráfico aqui, ó? Espaço, tempo, lembrando que o tempo, ele sempre fica na horizontal, ok? Antes de montar o gráfico, eu posso saber o seguinte... Eu quero quando ele passa pela origem. Quando é que o móvel passa aí pela origem dos espaços? Simples, se a origem dos espaços, galerinha, a origem do espaço é quando? S igual a 0. Alguém me identifica aqui na tabela onde o S é igual a 0? Vamos lá, opa. Achei um aqui, né? Opa, 2. Professora, pode 2? Pode, pessoal. Significa que quando eu fiz o S igual a 0 na função do espaço, eu tive duas raízes positivas, ou seja, 2 tempos positivos, ok? E tenho ali, como eu falei para vocês, e tenho ali. Então, tá aí. Vamos fazer nosso gráfico? Olha só que gráfico belíssimo que foi feito, né? Então, eu fui só ligando os pontos. Quando o tempo é 0, eu coloquei o S igual a 5. E assim foi, ok? Ligamos esses pontos aí e conseguimos formar o nosso gráfico, que é uma parábola, porque lembrando, a nossa função é de segundo grau. Aqui está o nosso vértice, a velocidade aqui eu falei para vocês que é igual a 0, ok? Aqui eu tenho concavidade voltada para cima, aceleração positiva, distância decrescendo, velocidade menor que 0, movimento retardado, e aqui distância crescendo, né, galera? Velocidade maior que 0, movimento acelerado, ok? E ele pediu para fazer essa análise aí, nós fizemos essa análise e classificamos esse movimento, tá bom? Então tá ali, deixa eu apagar para vocês verem como é que ficou o nosso gráfico. Ele está bem bonitinho aqui. Vocês podem ver que nós analisamos de acordo com o que nós vimos aí nos slides anteriores, ok? Então, vamos lá, pessoal, relembrando aqui comigo, tá bom? Deixa eu colocar um em branco aqui para nós vermos. Movimento uniformemente variado. Quem são os protagonistas aqui? Primeiro, a aceleração.
Toda aceleração ela vem de uma variação de velocidade pela uma variação de tempo, ok? A partir disso eu posso calcular várias coisas. Eu posso calcular aqui velocidade, para isso eu tenho a função horária da velocidade, ok? E eu também posso calcular espaço, para isso eu tenho função horária do espaço, tá bom? Eu tenho função horária do espaço aqui, ok? Toda função pode gerar o quê? Gráficos, né, pessoal? Então, nós vimos que toda função pode gerar gráficos. Primeiro gráfico que nós analisamos, gráfico da função horária do espaço. Essa é uma função de segundo grau, que o 2 é o maior expoente em cima da variável. Função horária do espaço é de segundo grau. Toda função de segundo grau gera o quê? Parábola, ou com concavidade voltada para cima, ou com concavidade voltada para onde? Para baixo, certo? Quais foram nossas principais características aqui? Ó? Vem aqui comigo. Bem aqui eu tenho vértice, a minha velocidade é igual a zero, ok? Vamos fazer uma separaçãozinha aqui. Daqui para cá a distância está diminuindo, velocidade menor que zero. E daqui para cá a distância está o quê? Aumentando, velocidade maior que zero. Concavidade voltada para cima, minha aceleração ela é o quê? Positiva, tá certo? Então, desse lado aqui eu tenho um movimento retardado e deste lado eu tenho um movimento acelerado. A mesma coisa, galera, é quando a minha concavidade é voltada para onde? Para baixo. Lembrando que aqui eu tenho vértice, a velocidade é igual a zero aqui. Mudança de sentido, lembram que eu falei isso para vocês? Concavidade voltada para baixo, aceleração menor que zero. Qual é a diferença? Daqui para cá, minha aceleração aqui, ó, ela vai ser menor que zero, mas a minha distância está aumentando, velocidade positiva, e aqui é o contrário, né? Velocidade negativa, ok? Eu tenho aqui movimento retardado aqui, e aqui eu tenho um movimentozinho acelerado deste lado. O que nós vimos também, pessoal? Se a função horária do espaço ela gera gráfico, a função horária da velocidade também gera gráfico. Mas qual é a diferença? A diferença é que a função horária da velocidade ela é de primeiro grau, ok? Se ela é de primeiro grau, o que eu vou gerar? Reta inclinada. Deixa eu apagar aqui, que eu gosto de riscar, como vocês já perceberam. Então, vamos lá. Só para a gente finalizar aqui, ó. Velocidade, tempo. Reta inclinada, isso indica o quê? Exatamente, velocidade maior que zero. E se eu fizer o contrário? Reta inclinada para baixo. Ô, professor, então quer dizer que a velocidade está diminuindo, né? Exatamente. Ok? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu posso também fazer a tangente. Tangente é o quê? Exatamente, aceleração. E a área, pessoal, quer dizer o quê? Exatamente, a área é espaço, tá? Então, olha só, vem aqui comigo. Eu posso ter gráfico de espaço, eu posso ter gráfico de velocidade. Lá no gráfico do espaço, eu posso classificar os meus movimentos, eu posso descobrir espaço inicial e a partir do gráfico também eu posso fazer o quê? Retirar a função horária da velocidade, ok? Eu também tenho o quê? Gráficos de velocidade, pessoal, só que o gráfico de velocidade é uma reta inclinada para cima, é uma reta inclinada para baixo. O que eu posso tirar do gráfico de velocidade? Exatamente, eu posso tirar através da tangente, que é a divisão dos catetos, ou dos eixos, eu posso tirar a aceleração. E se eu fizer a área, eu posso tirar o quê? Distância. E qual é o protagonista do movimento uniformemente variado? Exatamente, a aceleração. E a aceleração ela é escalar constante. Como é que é o gráfico de aceleração? O gráfico de aceleração é justamente o que? Uma reta inclinada paralela ao eixo, tá bom? E na próxima aula a gente vai revisar e fazer exercício. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.